Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar hoje sobre mais 5 passos para a abertura de uma loja. Então a ideia é fazer 3 vídeos, 5 passos em cada vídeo, onde já fizemos um vídeo explicando os primeiros 5 passos, hoje é o segundo e semana que vem vamos publicar o terceiro vídeo para que você saiba e tenha uma orientação como analisar, como pensar aí para o processo de abertura da sua loja. Então, muitas pessoas têm o sonho de abrir a sua loja, mas não sabem por onde iniciar, como pensar aí para que esse sonho se concretize, né? Então, pessoal, vamos iniciar pelo sexto passo, porque os primeiros já foram, né? Primeiro, eu vou convidar, se gostar do conteúdo, quiser entender mais, quiser acompanhar, se inscreva no canal, trazemos toda semana temas como este, tá bem? Então, vamos ao sexto passo, planejamento financeiro. Então, pessoal, é o erro mais comum aí dos empresários, no geral, não só na abertura de lojas, é a falta de planejamento financeiro. Isso vai muito além de controlar caixa, saber quanto entrou, quanto saiu, aquelas regras básicas ali de saber separar o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio, né, do empresário. Ele vai muito além. Você deve saber quanto você vai gastar em reforma, quanto você tem para gastar em reforma, quanto você tem para gastar no estoque, comprar seu estoque, quanto você vai gastar no seu marketing, se você tiver funcionários ou pretende ter funcionários, quanto você comporta pagar. Então é um levantamento de todas as despesas e simular, se você vende o mínimo possível, quantos meses eu consigo manter a minha loja pagando essas despesas. Então deve ser bem analisado, porque se você apenas abrir a loja sem pensar nessa questão financeira, pode ser que sua loja iria dar certo, mas você não tem condições de manter ela até iniciar, começar a dar resultado. Então, pessoal, essa questão do planejamento financeiro, eu particularmente penso que é a parte principal de um planejamento de uma empresa, da abertura de uma loja, tá bom? Então essa é a questão do item 6, do passo 6, sempre pensar e fazer os levantamentos da questão do financeiro. Passo 7, o ponto ideal. Então você deve analisar a demanda da sua cidade, ver qual o ponto que seria o ideal para sua loja, quanto você comporta pagar e analisar dentro desses valores aí o ponto ideal, onde circulam mais pessoas, de preferência pessoas que passam a pé, né? Tem que cuidar a questão do sol. Se sua loja pega sol na parte da tarde, na porta, com certeza você vai perder vendas, porque as pessoas procuram a sombra e caminham à tarde na parte onde tem sombra. Então você deve escolher de preferência um lado da loja que pegue sombra na parte da tarde. Enfim, são cuidados como este que você deve analisar bem, que vai influenciar muito no decorrer do tempo aí com a sua loja, tá bom? Então o ponto ideal, se for um espaço físico, e se for questão do digital, você deve analisar bem as estratégias e, como eu já falei lá antes, o seu público-alvo, você deve escolher bem aonde demandar, aonde vai alcançar o seu marketing, a questão de também a questão de entrega, né, do seu produto, aonde que alcança, é na minha cidade, na região, é no estado, enfim, você deve analisar bem essas características para que você tenha um marketing efetivo, tenha uma entrega, né, que o cliente fique satisfeito, enfim, você deve analisar todas essas questões aí no ponto ideal, aonde que você vai abrir a sua loja, vai abrir na internet ou vai abrir um espaço físico. Isso dá bastante diferença aí na questão da estratégia da sua empresa. Então, deve ser bem analisado todas essas questões. Então, pessoal, já conversamos sobre planejamento financeiro, ponto ideal. Vamos falar agora sobre regularização da sua empresa. Então, muitos empresários, futuros empresários, erram ao iniciar e pensar que são pequenos e não precisam regularizar o seu negócio, mas deve sim, com antecedência, já fazer, tirar alvará, emitir nota, né, ter seu CNPJ, tudo de forma regular, para evitar problemas, porque os problemas são grandes aí quando você recebe notificação, tem que correr atrás,
outra que você não consegue emitir nota, não consegue vender de uma forma efetiva aí sem uma regularização, você não vai ter acesso aos fornecedores ideais. Então, pessoal, sempre faça de forma antecipada aí a regularização. Pessoal, eu quero lembrar aqui que eu trago passos para que você consiga ter uma orientação de como vai analisar, como vai pensar na sua empresa. Esses itens aqui devem ser pensados de forma bem aprofundada, que vai demandar caso a caso. Então deve ser pensado empresa por empresa. Não adianta eu querer me aprofundar aqui se você não é de forma generalizada. Como eu estou dizendo aqui, deve ser bem pensado cada empresa, tá bom? Então vamos para o passo 9. Como atingir o público-alvo? Então você deve conhecer muito bem o seu público, acompanhar o seu público. Se você, por exemplo, o seu público é médico, você quer vender alguma coisa para médicos, você deve conhecer os médicos, deve acompanhá-los, ver que linguagem eles usam, para chegar aí numa estratégia você consiga ter acesso a esse seu público, tá bem? Então você deve conhecer muito bem o seu público e entender como atingi-lo, certo? Então, primeiramente, você deve conhecer muito bem o seu público, saber qual é o público, para depois entender como vai atingi-lo através do marketing, das propagandas, enfim. É isso que você deve saber aí, como atingir o seu público. Eu trago aqui porque muitos empresários erram nesta questão, porque pensam que apenas postar no Facebook, postar no Instagram e sem apenas postar ali, esperar que os clientes vão chegar até você, e na verdade isso demanda muita estratégia, demanda muito conhecimento aí por parte do empresário na questão do seu público, tá bem? Então você deve saber o caminho, por onde vai chegar de forma mais adequada e ter um marketing efetivo. Tá bem? Esse é o passo 9, que você deve pensar muito bem aí na questão de marketing, de propagandas, de atendimentos com o seu público, de forma como atendê-lo, se o seu cliente gosta de comprar mais na internet, mais no espaço físico, enfim, essa é uma questão que você deve estudar muito bem. E o passo número 10, faça campanhas de marketing. Isso é de praxe, né, pessoal? As empresas hoje cada vez estão investindo mais em marketing, e se você não investe em campanhas, com certeza você não vai conseguir ter aquele resultado esperado. Então, sempre conhecendo o seu público, sabendo quando atingi-lo. Então, pessoal, com isso você consegue fazer campanhas e acompanhar estas campanhas, ver os resultados, ver qual a campanha que dá mais resultado, e vai analisando elas e vai chegar no seu público com mais facilidade nas próximas campanhas. Isso sim vai dar resultado. Isso a gente já vem estudando um bom tempo para fazer o nosso marketing aí como contabilidade, e recém a gente consegue aí ter um resultado com as nossas campanhas aí, porque demanda muito conhecimento, muita estratégia para que consiga aí ter uma conversa ideal com o nosso público. Tá bom, pessoal? Então os passos de hoje eram esses. Se você quiser entender mais, falar sobre os outros 5 passos, se inscreva no canal aí, vamos trazer os outros passos e muito mais temas aí para ajudar donos de lojas, donos de outras empresas aí. Como contador, consultor, a gente tenta fazer uma conversa aqui de forma bem facilitada para que todos consigam entender. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.